A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em 2 Crônicas, no capítulo 25, 26 e 27. No capítulo 25 temos então o reinado de Amazias, que reina sobre Judá, e vemos como que ele faz o que era reto aos caminhos do Senhor e alcança aqui o cuidado do Senhor quando ele vai em guerra contra os edomitas. Vemos como que ele contrata soldados de Israel, mas o Senhor diz-lhe que não queria que ele fizesse uma aliança com Israel, e ele acaba por dispensar esses mesmos soldados. Eles ficam furiosos por terem sido dispensados. O Senhor dá a vitória a Judá, mesmo sem a ajuda desses soldados, dá a vitória a Judá. Porém, esses soldados que foram recusados de entrar nessa guerra, eles acabam por se virar contra Judá. E vemos como que eles acabam por atacar algumas cidades de Judá. No meio de tudo isso, Amazias é vencedor contra os edomitas, mas acaba trazendo ídolos da guerra, dos despojos, e acaba adorando esses ídolos. Isso foi algo que desagradou o Senhor. Depois, por conta de aqueles soldados terem atacado as cidades de Judá, Judá acaba entrando em guerra com Israel, e por castigo do Senhor, o Senhor acaba entregando Judá nas mãos de Israel. Amazias é derrotado, é feito prisioneiro pelo rei de Israel, e depois da morte desse mesmo rei, ele acaba sendo libertado, mas conspiram contra ele para lhe tirar a vida, e assim o fazem, assim conseguem matá-lo, e Uzias acaba reinando no seu lugar. Uzias foi um rei que fez muitas coisas boas, andou no caminho do Senhor. Vemos como ele guerreou contra os filisteus e venceu os filisteus, como ele construiu torres em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas também no deserto, cavou cisternas, desenvolveu a agricultura em Judá, organizou esquadrões de guerreiros. Temos também como ele fez armas de guerra e algumas máquinas de guerra também aqui para lançar flechas e pedras grandes. Vemos como ele fez realmente uma reforma na agricultura e também militar em Judá. Mas depois ele acaba por se ensoberbecer, ele depois acaba por se desviar dos caminhos do Senhor, entra no templo e oferece incenso, queima incenso, algo que ele não poderia fazer, e ele é castigado pelo Senhor e é cometido de lepra na testa. Vemos como que depois ele teve que reinar, mas desta vez em casa. Ele estava numa casa separada, e o seu filho que tomava as decisões no seu lugar no palácio. Jotão, seu filho, tomou o lugar dele como o administrador do reino, uma vez que ele, por ter lepra, tinha que estar separado. Ele depois acaba por morrer, um longo reinado de Uzias, reinou 52 anos, acaba por falecer, e Jotão depois assume o reino e reina sobre Judá. Ele que fez algumas coisas importantes, edificou a porta da casa do Senhor, também edificou cidades em Judá. Mas temos aqui uma passagem muito grande, muito breve aqui de Jotão. Ele tem uma vitória aqui sobre os amonitas, e vemos como ele depois acaba falecendo muito jovem. O versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 16 do capítulo 26, que diz assim: mas quando já estava fortificado, o seu coração se enalteceu até se corromper, porque se rebeliou contra o Senhor, seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Vemos aqui como que, de uma maneira indireta, Uzias estava a dizer que não precisava de um Salvador, não precisava de um intermediário. Sabemos que o sacerdote era uma figura de Cristo, e eles eram os intermediários entre os homens e Deus. E ele, ao tomar o lugar do sacerdote, era como se ele tivesse a tomar o lugar de Cristo também, e por isso o Senhor o repreendeu, por isso o Senhor o castigou. Vemos como que de tantas coisas boas que ele fez pelo seu reino, como investindo ali na agricultura, na arte da guerra, armas e máquinas de guerra, construindo torres, cavando cisternas,
tudo isso que o Senhor lhe deu capacidade, deu-lhe sabedoria para fazer, ele depois achou que já não precisava de Deus para nada. E ele mesmo quis entrar num santuário e queimar incenso, negando aqui a sua dependência de um sacerdote, a sua dependência de Cristo. Como nós às vezes fazemos, às vezes pensamos que não precisamos mais de ninguém, nos achamos tão autossuficientes que nos esquecemos que sempre, por mais sucesso que a gente possa ter na nossa vida, por mais coisas que a gente possa alcançar na nossa vida, nós sempre precisamos do sangue de Cristo, nós sempre precisamos de um intermediário entre nós e Deus, e nós sabemos que só há um, é Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.